E aí, Dan, boa noite. Boa noite, Paty. Como é que tá, meu irmão? Tudo em paz. Que bom. Então vamos lá, né? Prezados amigos e amigas, boa noite. Vamos iniciar a live semanal da Confraternização Espírita de Querência. Hoje, com a presença do nosso irmão Danilo Franco, da cidade de Vitória da Conquista. Danilo, que é trabalhador da SEVIC, a Sociedade de Estudos Espírita de Vitória da Conquista, e atualmente está coordenador da Mediúnica e também do passe, e está palestrante. Antes de passarmos a palavra para Danilo, gostaríamos desde já, de convidar a todos para que na próxima segunda, dia 30 de agosto, venham comparecer a este canal para nos prestigiar com a palestra da nossa irmã Ana Luísa Guzmão, que falará sobre o tema autocura e terapia alternativa. Vamos iniciar agora fazendo a leitura preparatória, e hoje escolhi o livro da coleção Fonte Viva, o livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição, capítulo 40, que fala sobre a fé. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que ficam infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico da defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Então, que possamos, a cada dia, desenvolver a nossa fé em nossos corações e nossas mentes. Agora, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, aquietemos os nossos corações e mentes, elevando o pensamento ao alto, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor, que envolva a todos que estão aqui presentes, amparando, cuidando de cada um, e que envolva também toda a nossa humanidade, com sua infinita misericórdia, sustentando a todos em nossas dificuldades e lutas diárias. Lutas essas que renovam e transformam a nossa alma.
Pedimos a espiritualidade amiga para que possa envolver o nosso irmão Danilo, o intuindo, dando devida calma e tranquilidade na mensagem da noite. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, derrama sua paz em nossos corações, fortaleça, Senhor, a cada dia a nossa fé e amor em Ti. E que Tu seja sempre luz de nossas consciências. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Danilo, que falará sobre o tema Caminhos para a Saúde. Dan, a palavra é sua e a prece final também. Boa palestra, fica com Deus. Obrigado, Patrício, pela receptividade e até a próxima. Boa noite para todos mais uma vez. Já vi muitas pessoas conhecidas aqui e mais uma vez gostaria de agradecer ao convite do SEGE por nos dar essa oportunidade de estarmos falando um pouquinho. E já saudar aqui Marielle, minha tia Rita, tio Val, acho que minha mãe está por aqui também, tem a família toda, mais um monte de pessoas. É muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que quando eu recebi o convite, ele me despertou uma curiosidade e também um desafio. Porque falar de saúde, de caminhos de saúde, de doença, demanda tanto esforço, demanda tanto conhecimento de causa, e que nós complicamos tanto essa descoberta e também esse mecanismo que acaba por deixar mais difícil o que nós provavelmente já complicamos pela tendência natural desse espírito que somos ainda, que entra nos caminhos que são mais complicados, atrasando a nossa marcha e dificultando, então, esse caminho de saúde que é proposto no nosso tema de hoje. Para começar, nós gostaríamos de sugerir que cada um pudesse se permitir uma pequena viagem. É um exercício. Imaginemos que nós temos à nossa frente uma corda. Além dessa corda não há mais nada. É um vão, um precipício. Ou mesmo que aqueles que tiverem algum tipo de fobia à altura, pense nessa corda e que perto tem um solo que esteja mais ou menos distante dessa corda. Então nós nos pomos ao desafio de caminhar nessa corda. E então, diante desse desafio, um pé à frente do outro, porque ali só cabe um passo de cada vez. E além disso, a consciência desse corpo que nós estamos conduzindo por aquela diretriz, aquela corda. E em pensarmos isso, analisarmos essa situação, cada um de nós aqui, pensemos. Para que eu possa caminhar nessa corda, eu preciso de alguns requisitos. Eu preciso ter consciência global do meu corpo, distribuir o peso, organizar os meus passos, acalmar, para que essa corda não balance e que eu venha me precipitar. Além disso, de todo esse esforço físico, há um esforço ainda maior que envolve o nosso esforço emocional, o nosso equilíbrio. Então, se nós estamos pensando no corpo físico e nesse desafio de caminharmos por essa corda, mas de imediato abordam-nos os pensamentos de que eu não vou conseguir, ou então eu vou conseguir. Imediatamente eu já penso também. Para isso, então, eu traço diversas fórmulas, estratégias. Abro os braços, fecho os braços, utilizo de alguma guia. Mas tudo isso será em vão se nos faltar o equilíbrio. Que, nesse caso, trata-se do equilíbrio do nosso corpo
e da nossa mente. Muitos cairão. E cairão muitas vezes. Provavelmente, esses vacilos, essas quedas, elas se darão principalmente pelos assaltos de pensamentos pessimistas ou mesmo dos pensamentos de excessiva confiança. E aí então nós caímos. Por muitas vezes, o caminho para a saúde, ele envolve muito mais do que nós estamos habituados. A vida humana ela é tão frágil e seu equilíbrio é tão tênue que poderíamos dizer que estamos o tempo todo procurando os melhores meios e métodos para mantermos a vida da melhor maneira possível. Todavia, adoecemos. A diretriz é uma. As estratégias são particulares. As experiências do recomeço, da queda, do erguer-se, do vacilar e do ir e do voltar, fazem parte das escolhas que nós vamos ter. O ser humano que se torna mais consciente de si mesmo, ele busca cada vez mais o equilíbrio. Não apenas o físico e orgânico, mas também o emocional e o espiritual. Dessa forma, nós entendemos que para termos saúde, é necessário que nós tenhamos equilíbrio em todo esse sentido. Não podemos nos limitarmos apenas na saúde física, porque tem pessoas que têm toda a predisposição de ter o melhor corpo e ainda assim adoece. Talvez não adoeça do corpo imediatamente, mas padece de patologias psíquicas que somatizam, gerando, então, as suas limitações físicas. Então, aí a gente vai conceituar ou contextualizar algumas questões. Primeiro, quando nós estamos falando de saúde e não queremos nos ater muito a falar sobre doenças, tipos de doenças ou coisas do tipo, vamos trazer um conceito muito simples de doença. Primeiro, doença, no contexto geral, científico, aceito pela Organização Mundial de Saúde, ela é o conjunto de sinais e sintomas que afetam o ser vivo, alterando seu estado de saúde. Ou seja, tudo que venha a comprometer algum tipo de função do nosso corpo, nesse sentido aqui, é, portanto, uma doença. A semiologia. Aquilo que se manifesta e aquilo que eu digo que é. Como que todos os veem, são os sinais, e como que eu passo por aquilo, são os sintomas. Em um contexto um pouco mais avançado e mais espiritualizado, nós vamos dizer que doença é o resultado ou é resultante do desequilíbrio do espírito, que vai refletir no perispírito e, consequentemente, apresentará no corpo físico as suas manifestações. Pronto. Estou só vendo aqui os comentários. Se qualquer hora vocês quiserem comentar, só interferir, tá certo? Me permitam continuar aqui. Nós vamos observar que há todo um contexto histórico. O caminho da saúde, esse caminho, ele também é o mesmo caminho da evolução da própria humanidade. O caminho para a saúde, ele envolve uma história. Nos tempos mais remotos, 300 anos antes de Cristo, nós viríamos, ou estudando um pouco mais à frente, nós vamos ver ali a presença de figuras que são os sacerdotes, os xamãs, os curandeiros, que são aqueles indivíduos daquela época que eram responsáveis pelo tratamento das doenças. Observem que nesse instante, nesse momento, a doença ela já tinha um chamamento para a melhoria espiritual, ou o desenvolvimento de determinadas doenças partiria
de uma manifestação ou de uma influência do sobrenatural. Cada um dentro ali dos seus próprios conhecimentos empíricos para aquela época ou não, mas que a intervenção para a cura partiria então de indivíduos que tinham ali um conhecimento e um aprofundamento desse quesito espiritual maior do que aqueles outros que estavam como leigos e necessitados. Dessa forma, então, fica claro aqui, fica evidenciado que para esses indivíduos os males do corpo eram principalmente relacionados às interferências de deuses e de situações místicas que eram incompreensíveis para as questões naturais. Deuses esses que muitas vezes também eram os responsáveis pelos castigos. Então a doença, a patologia, o padecimento e, em alguns casos, a própria desencarnação poderia ser o resultado daquele que andou contra as leis naturais ou fez algo que desagradasse algum desses deuses. Dessa forma, então, caminhando mais à frente, nós vamos observar que agora aqueles indivíduos começam a desaparecer, entre aspas, porque se nós observarmos ainda hoje, nós vamos ter a presença de pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento da cura de doenças pelos mecanismos místicos, tanto místicos bons quanto místicos ruins, mas avançando-se e iniciando-se essa luta pela reconstituição da saúde, surge então indivíduos que eram um pouco mais curiosos, como a figura do barbeiro cirurgião na Idade Média, que era o responsável inicialmente para o tratamento daqueles que eram feridos pela guerra, os soldados de guerra que se feriam e eram submetidos a suturas muito rústicas ainda, mas possíveis na época. Inclusive, nessa época, conta-se alguns historiadores que era proibido, era uma heresia que alguém pudesse fazer uma incisão no corpo de outra pessoa para fins de pesquisa ou, inclusive, para fins de cura. Algumas pessoas morriam de doenças internas, como eram comuns, e uma delas, que era muito relatada, que levava à desencarnação, era chamada da dor do lado, hoje muito conhecida como apendicite. Mas alguns eram mais curiosos e eles começaram a avançar e foram, alguns, obviamente, executados, outros continuaram estudando, até terem seus primeiros livros de anatomia, observando ali os cadáveres. Como que era essa constituição orgânica que, por não conhecerem e não se permitirem ao estudo, acreditavam-se, inclusive, que esses órgãos eram diferentes ou estavam em locais diferentes. Já no século XVI, com o incremento e avançando muito, né, no incremento de instrumentos que possibilitavam uma ampliação da visualização de determinados tecidos e, ao mesmo tempo, de fragmentações, então, nesse instante, poderia se observar de uma amplitude muito grande, tecidos muito pequenos, ou de determinados órgãos específicos, pelos microscópios ou pelas tecnologias possíveis daquela época. Todavia, saindo-se agora desse mecanismo onde, no primeiro instante, se pensava em doença como um mecanismo de apenas místico e entrando para o avanço da ciência, onde o indivíduo agora começa a compreender o funcionamento do corpo e descobre que a partir de estímulos químicos, a alquimia ou as formulações, a fitoterapia, ele poderia modificar o funcionamento que estava deficiente, trazendo a cura para aquele instante ou mesmo a descoberta de determinadas patologias a partir desses estudos microscópicos. Só que aí, nesse desenvolvimento, começa-se a desenvolver a ciência e se perde também aquelas questões espirituais. Então, a saúde, ela
se relaciona com uma doença, mas basicamente, nesse instante, se fala mais de doenças do que de doentes. Os indivíduos, os médicos, os profissionais da área de saúde, eles já não olham mais para o ser. Eles olham apenas a doença. Diagnóstico, tratamento, prognóstico. Esquecendo-se muitas vezes de que ele necessitava também acompanhar uma pessoa. Quais os mecanismos que levaram ela a adoecer? Porque como que ela melhora? Por que ela melhora? E se eu estimulo, se eu dou os mesmos princípios ativos a um e a outro, e ambos têm a mesma patologia, por que ambos evoluem com melhora e piora de forma desigual? É a perda, então, da consciência do ser para investir esses esforços completamente na doença. Aqui há um equívoco. Nesse sentido, a ciência continua evoluindo, e no século XX, com o desenvolvimento tecnológico ainda acelerado, a gente vê o favorecimento e o acesso ainda melhor dessa magnificação, desses microscópios, do desenvolvimento bioquímico, fisiológico, fisiopatológico, e as leituras desses fenômenos, o que conduz, no campo de saúde, à reinterpretação dos mecanismos fisiopatológicos. Fisiopatológicos, para quem não está habituado com o tema, é o estudo de como começa, como desenvolve-se, como evolui uma determinada patologia e como ela pode ser também tratada. Eu sei que, para algumas bactérias, do tipo gram-positivo, do tipo gram-negativo, aeróbicas, anaeróbicas, fungos, poros, nós vamos ter determinadas medicações. Para outras, eu vou ter outras. Em muitos casos, não sabendo do que se trata e tendo diante de si uma emergência, se faz um tratamento de choque de amplo espectro, onde se ataca tudo, a fim de que acerte no alvo que está causando a desordem. Nesse sentido, a gente vai observar que hoje podemos contar com diversas formações. Mas faltou uma questão. Nos cursos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e tantos outros, percebe-se exatamente aquele questionamento que eu acabei de fazer. Por que alguns indivíduos com a mesma patologia, com os mesmos quesitos e expostos aos mesmos princípios ativos farmacológicos desenvolvem a cura ou a piora de formas diferentes? E além disso, nesse século, nós vamos observando também que há um outro princípio, um outro comportamento. Que comportamento é esse? O comportamento de pessoas que entendem que a fé é um dos mecanismos que melhora o prognóstico daquele indivíduo. Então hoje é muito mais simples que nós vejamos em determinados hospitais, por exemplo, a aceitação de dinâmicas ou de atividades religiosas. É possível que o evangélico protestante vá lá, faça uma oração, faça a sua fluidoterapia, o espírita também pode ir fazer sua fluidoterapia. E se percebeu que aqueles indivíduos que tinham a possibilidade do contato com esses fluidos e também do fortalecimento da fé, bem como o desenvolvimento da sua resiliência, tinham expectativas e melhoras diferentes daqueles que não tinham, que não acreditavam. Observa-se, então, que o fenômeno da fé, da espiritualidade, é um dos mecanismos supra-importantes no processo de melhora do indivíduo. Obviamente que a medicina tradicional, ela teria suas resistências, como tem, para a aceitação
dessas práticas. Todavia, as escolas mais modernas e os congressos de medicina têm implantado nas escolas de medicina, de enfermagem, de outras áreas de saúde, por exemplo, as cadeiras que são eletivas, quer dizer, eu posso fazer ou não, se for do meu desejo, para matérias de saúde e espiritualidade. Olha que interessante. Digo mais, os congressos onde se aborda saúde e espiritualidade, nesse tema, nessa sala ou nesse auditório, normalmente tem lotado as palestras. Ao ponto de os participantes daquela palestra terem que assistir de pé porque faltam-lhes cadeiras. É o conhecimento científico que avança, mas a nova busca por esse entendimento espiritual e a sua influência no mecanismo de adoecimento e de melhora do ser. No conceito desse mecanismo mais antigo, nós vamos ver que saúde é entendida como uma perfeição morfológica, harmonia do funcionamento e integridade dos órgãos e aparelhos do corpo, as boas condições vitais, vigor físico e equilíbrio mental. Todavia, essa abordagem ela é muito precária, porque ela leva o conceito de que a saúde e a doença estão apenas ligados ao funcionamento do corpo. E simplesmente dos mecanismos bioquímicos do corpo. Então, em 1946, a Organização Mundial de Saúde ela redefine esse conceito de saúde, trazendo então um novo conceito. O conceito diz que saúde é definida como o estado perfeito, ou alguns dizem completos, de bem-estar físico, mental e social. E não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Observem como agora nós podemos observar seres que têm determinadas patologias, porém aquilo ali não modifica a sua produtividade no seu labor cotidiano, nas suas relações com as pessoas, mas ele tem uma doença. Todavia, ele tem uma vida considerada saudável, ou não. Vai depender muito de como que a gente vai entender, de como que a gente vai passar por essas coisas. Eu costumo dizer, nas nossas palestras ou nas nossas discussões, que a dor, ela sempre surge como um mecanismo de alerta. O sofrimento é a forma que nós mantemos essa dor. A dor é um mecanismo agudo que nos diz que algo precisa ser modificado ou requer atenção. O mantimento desse sofrimento é opcional. Eu sofro o quanto eu escolho sofrer. É assim que acontece e que explica que tantas pessoas estão ali passando pelas mesmas patologias e têm comportamentos diferentes. Um exemplo claro. Os homens, que são extremamente corajosos. E aí, finalmente, ele tem ali um acidente e quebra a unha do pé. Esse homem não vai dizer nada, ele não vai reclamar de nada, ele vai seguir a sua vida normalmente, não acontece nada com ele. Só que não. Nós sabemos que se acontecesse o mesmo acidente com uma mulher, provavelmente seriam comportamentos muito diferentes. A mulher colocaria o salto e continuaria andando e iria lá para frente, enquanto o homem ia chamar a emergência. E iria ficar dias ali na cama sem conseguir fazer nada, sofrendo. Porque a escolha do sofrimento é opcional. E o homem que não está habituado a passar por esse sofrimento, ele continua aquilo ali, alimentando as suas diversas carências, para que ele possa finalmente sofrer aquilo que ele não se permitiu, ou que uma sociedade ainda diz que ele não pode se permitir. Há tantos desafios. Mas aí a gente vai percebendo que cada um deles vai fazendo as suas manifestações e também as suas próprias interpretações. Então lembrem, a dor ela é real para todos. Não devemos ignorar jamais que o outro esteja sentindo mais ou menos dor.
Mas eu repito, o sofrimento ele é voluntário, na grande maioria das vezes. Percebam isso quando nós vamos observar indivíduos, como se tem estudado e observado e praticado em muitos setores da área de saúde, cujo eles têm alergias, por exemplo, à anestesia que lhe impede a um procedimento cirúrgico. Porém, ele recorre a um hipnólogo que consegue, junto com aquele mesmo indivíduo, a partir da sua própria aceitação, manipular a forma dos pensamentos, e a cirurgia é passível de ser executada sem a interferência dos anestésicos. Para onde foi aquela dor? Imagine se alguém pega um bisturi e abre uma parte do nosso corpo, faz uma incisão. Se acontece um acidente na cozinha e nós cortamos um dedo, olha o tanto que dói. Imagine fazer uma cirurgia, movimentar aqueles órgãos, apenas manipulando os pensamentos do outro através dessa hipnose. Nesse nesse contexto geral, a saúde, então, proposta pela OMS, o conceito, ele tem aí como característica o bem-estar físico, o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, a tua alimentação, as tuas atividades físicas, a quantidade de trabalho, a quantidade de sono, todo esse mecanismo. As condições psicológicas ou psíquicas, o equilíbrio entre o patrimônio interno e as exigências das vivências externas. Hoje, dentro desse mecanismo todo que nós observamos, e diante de todo um cenário que nós vivenciamos, observamos a crescente manifestação, cada vez maior, das doenças psíquicas. Os consultórios de psicologia passando por transformações a fim de que possa atender tantos que estão sendo acometidas a doenças psicológicas. O pânico, a ansiedade, a depressão, o medo. Tudo isso faz com que o indivíduo adoeça. Perca o sono, dificulte suas relações sociais, não consiga ter o seu labor. Por isso que nós falamos do patrimônio interno, que é essa construção e esse equilíbrio das suas emoções, dos seus sentimentos, se relacionando com as suas exposições externas, o mundo em que o cerca, ou que nos cerca. E aí, então, dentro desse, vem o próximo conceito da saúde, que é o social, que abrange as exigências no sentido de toda a sociedade e condições favoráveis em seus diversos setores. Trabalho, família, escola, onde eu englobo as escolhas do meu lazer, ou a escolha do meu trabalho, as minhas relações pessoais de amizade e de família. Se algo desse tipo está em desequilíbrio, então nós fugimos do conceito de saúde proposto pela OMS em 1946. E daí vem uma indagação muito grande. É possível que haja pessoas com esse equilíbrio proposto pela Organização Mundial de Saúde? E voltamos para o que nós estávamos falando anteriormente, e não vamos querer ser repetitivos, mas a condição, o conceito de perfeição e de completo, eles são subjetivos. Por isso que alguns vão estar passando pelas catástrofes psicológicas ou mesmo físicas e estarão vivenciando e produzindo e continuam se relacionando com as outras questões sem muitas queixas. E outros, por muito menos, ficam incapacitados. Mas não vamos menosprezar a dor de ninguém. Esses conceitos de saúde avançam e eles são constantemente propostos em congressos ou em reuniões, em consensos. E nesse desenvolvimento e essa observância de todo esse mecanismo de desenvolvimento, do próprio conceito de saúde, que se percebe cada vez mais obsoleto e cada vez mais incompleto diante de todo esse mecanismo, propõe-se, então, para a OMS uma modificação
desses conceitos, colocando junto aquelas questões que nós acabamos de falar, os fatores ecológicos, ou seja, o meio, as minhas adaptações a esse meio, as respostas quase que imediatas às transformações do meio. E hoje nós estamos vivenciando essas experiências constantemente. São as epidemias, pandemias, de diversas categorias, mais ou menos mortais. E o corpo se adaptando para manter-se vivo constantemente. E as questões espirituais. Nessas questões da espiritualidade, a gente pode definir como uma propensão humana a buscar um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Um sentido de conexão com algo ou com um ser maior que si próprio. Mas não confundamos esse conceito de espiritualidade com a formalização de uma religião. Porque é possível ter espiritualidade, inclusive naqueles indivíduos que não seguem uma religião ou que não adotam uma religião. E é possível ter menos espiritualidade naqueles que estão, por exemplo, na casa espírita todo dia, na igreja todo dia, ou seja, qualquer templo. Mas é mais importante que essa espiritualidade parta do nosso sistema interno de consciência do que simplesmente eu estar imergido em um ambiente e não deixar que esse ambiente consiga emergir em mim. Embora que esse conceito de saúde esteja avançando, essa proposta de adotar os princípios ecológicos e espirituais no conceito de saúde não foram aceitos. Portanto, está valendo ainda para o conceito de saúde aqueles que nós acabamos de falar. E embora que há um conceito mais recente, onde nós vamos observar essa completa relação entre o sistema físico, psíquico e social, ainda o que nós mais observamos nas práticas e na procura da sociedade está mais voltado ao conceito mais anterior, onde observava-se principalmente o bom funcionamento orgânico e sistêmico do indivíduo. Então aí a gente observa uma crescente também muito grande na procura cada vez maior pela adoção desenfreada do uso de fármacos. O teu filho tem uma dificuldade para se relacionar com outras pessoas. E eu não observo todo o contexto. Quanto tempo eu fico dentro de casa me relacionando com esse meu filho? Quais as conversas que eu tenho? Eu tenho conversas ou entrego um celular ou um videogame para ele? Ele está aprendendo a se relacionar dentro de casa com aqueles seus? Porque se ele não tiver, muito pouco provável ele conseguirá se relacionar bem com a sociedade fora do grupo familiar. Mas ao contrário de corrigir, de retificar esse mecanismo defeituoso na base, recorremos aos fármacos que inibem o humor daquela criança. Mais comum de todos, Ritalina. Não estamos aqui para questionar a eficiência e tampouco a importância desses profissionais e dessas prescrições. Estamos só questionando o quanto de nós faz parte da manifestação, por exemplo, dos desequilíbrios daquela criança, que não é uma patologia muitas vezes. Então nós precisamos observar melhor, porque isso está gerando uma dor. E a dor, como eu falei anteriormente, ela reporta a um sinal de atenção ou de emergência. O sofrimento vai durar o tempo que eu deixar. Se essa criança não tiver atenção no momento ideal, ela vai, com certeza, sucumbir e continuar cada vez mais difícil.
de seus próprios relacionamentos. É claro que todo esse contexto, ele envolve principalmente essa medicina tradicional, ocidental, europeia, mas nós temos outras abordagens. Por exemplo, uma abordagem muito interessante, muito rica, ela é ofertada pelas escolas orientais. Medicina tradicional chinesa ou a medicina japonesa, com diversas características, tratamentos que envolvem uma metodologia completamente diferente. A medicina oriental, por exemplo, ela enxerga os fenômenos do corpo físico como uma manifestação dos agregados de energia que nos envolvem, que são regidos à nossa predisposição interior. Olha como é rico esse conceito. Parte de mim, as manifestações, os acúmulos, os agregados dessas energias ou a própria demasia de energia de determinados órgãos. Daí a gente vai ver a acupuntura, a auriculoterapia, a shiatsu, muitas outras terapias que para nós é considerada como alternativa e para eles é a terapia principal. Mas tudo bem, são os conceitos. Mas se propõem modificações muito interessantes do próprio ser, do seu cotidiano, de um equilíbrio, da busca desse equilíbrio, de uma busca alimentar, de uma busca de hábitos, de conceitos, inclusive, do próprio bem-estar emocional e aprendizado. A saúde que nós estamos observando, ela também tem um próprio conceito latino, né? Uma máxima latina muito conhecida. Ela vai dizer, mens sana in corpore sano. Muito conhecida por nós, que diz, mente sã em corpo são. É preciso partir da mente, do desenvolvimento dessa mesma, para que eu possa ter um corpo são. De outra forma, nós não vamos ter um corpo são porque desenvolve-se os mecanismos constantes que nós estamos sempre relembrando e que a psicologia aborda constantemente, que faz parte do que é chamado de somatização, que é a produção física das doenças que começam no psicológico. De uma forma muito simples. Mas como se desenvolve esse mecanismo, essa patologia, essas doenças? É preciso que nós tenhamos em mente que há um conjunto de energias, um conjunto muito específico que dá resultado ao que nós estamos aqui agora. O que você vê aqui agora, esse ser, Danilo, é um conjunto que envolve uma máquina carnal, esse corpo que me propicia essa manifestação, que é da minha responsabilidade. Mas esse corpo, sem uma alma, é só, como diz a própria doutrina espírita, o próprio livro dos espíritos, um bolo de carne. Porque o corpo em si não é capaz de nutrir o desenvolvimento da consciência, da inteligência, do pensamento. É preciso ter algo a mais que anime esse corpo. E isso nós vamos chamar de alma. Essa alma que é a junção desse corpo com o perispírito e o espírito. Então, portanto, nós somos um conjunto triplo. Corpo, que é essa parte material, um perispírito, que é um envoltório semimaterial, que é o intermediário da manifestação do espírito para o corpo. E esse espírito que é o ser imaterial que nós somos. O princípio inteligente de uma forma ainda muito menos completa do conceito desse espírito. Mas o espírito em si, ele não tem a possibilidade de agir no corpo, precisando então de um intermediário
que nós chamamos de perispírito. Então, o espírito, que tem as suas características patológicas de hábitos, de pensamentos, leva essa informação a esse corpo semimaterial, o perispírito, que, por consequência, ligado ele a cada célula do nosso corpo, ele vai manifestar no corpo aquilo que vem do espírito. Claro que existem mecanismos biológicos do desenvolvimento, do desgaste, da degeneração do próprio corpo. E, portanto, nós tenderemos, não é uma regra, a nascermos e termos uma juventude mais saudável, não exatamente ao nascermos e nem nessa infância, mas depois de construído o nosso sistema imunológico e aquilo ali é regulado, nós adoecemos menos. Para que no futuro, quando esse sistema imunológico desgastado por conta dos órgãos que estão começando a falir, dê probabilidade do desenvolvimento de doenças decorrentes desse próprio envelhecimento. Então aí a gente vai observar que a saúde, ela envolve toda essa questão, todo esse mecanismo biológico que está envolvido com o nosso corpo, mas determinadas patologias se desenvolvem principalmente porque há um espírito doente habitando aquele corpo que adoece o perispírito e que, em consequência disso, manifesta-se nesse próprio ser, nesse conceito de ser que nós temos. Então, o mecanismo de doença, nós estamos, de uma forma muito simplista aqui, nós já estamos entendendo. Existem os mecanismos genéticos, os epigenéticos, os mecanismos espirituais. Existem os compromissos e também existem as possibilidades de não acontecer. É quando nós observamos, por exemplo, nos estudos genéticos, quando diz que o casamento entre determinados genes provavelmente vai gerar para o indivíduo uma determinada fragilidade, diminuindo, então, as suas probabilidades de compatibilidade com a própria vida. Ou até mesmo, no seu desenvolvimento corporal, deficiências que vão impossibilitar ou vão dificultar o seu desenvolvimento do seu labor, da sua inteligência. Então aí a gente vai observando que, diante de tanto estudo, diante da genética, por que dentro dessas probabilidades não há indivíduos que desenvolvem determinadas patologias e outros desenvolvem, com menos probabilidade do que aqueles que mais se esperava que acontecesse isso? Aí vem a epigenética, que estudando essas probabilidades também entende que na consciência do ser, do espírito, podem haver modificações, inclusive contrariando o que há de probabilidade do desenvolvimento de determinadas patologias. Daí algumas pessoas vão desenvolver doenças malignas por comportamentos ou por hábitos que fazem com que ele, então, não construa a saúde desejada. E aí, então, a gente também vai se questionar, e qual é esse mecanismo? Como que eu vou caminhar por essa linha que nós estávamos falando da frente, com esse equilíbrio, se há tanto ainda para aprender? O primeiro passo é exatamente reconhecer que somos imperfeitos e que estamos constantemente, nesse sentido, de descobrirmos a necessidade de ampliar nossa consciência. A fé, ela é um dos quesitos mais importantes no desenvolvimento dessa saúde e da cura. Um exemplo muito clássico, conhecido por todos, diz da história de que Jesus caminhava com seus apóstolos e ia a Jerusalém. Em Jerusalém, na sexta, ele encaminha e ele chega nos Montes das Oliveiras, onde eles vão se alojar. Mas aí, entrando ou adentrando naqueles montes, pelas portas dos cordeiros, há uma fonte onde pessoas se reúnem, porque acreditam que ali há um anjo que pousará e curará pessoas que estavam ali, que ao movimento daquele anjo,
Aqueles primeiros que chegassem àquela água receberiam a cura. É a Betesda. Mas Jesus e os seus apóstolos, observando aquele acúmulo de pessoas doentes ali, Jesus observa que ali havia um homem, uma figura muito interessante. Aquele homem tinha sido mutilado há 38 anos. Ele não conseguia mover-se meio metro sem que houvesse a intervenção da ajuda de alguém. E Jesus se aproxima discretamente e pergunta: meu irmão, queres ser curado? E aquele homem, ganhando a atenção de Jesus, responde: desejo ardentemente ficar curado. Mas estou incapacitado, e quando o anjo vier e derramar as virtudes curativas na fonte, os que podem andar entram nela primeiro, e eu continuo doente. E Jesus disse: quem manda um anjo aqui para energizar uma fonte que favorece uns poucos e outros não? Certamente, esse anjo não é um enviado de Deus. Porque, para Deus, todos têm as mesmas probabilidades. Na fonte de saúde de Deus, um não tem mais sorte que o outro. A fonte de saúde está na alma. É ali que nós vamos encontrar a chave da nossa cura, que se chama fé. Todos têm essa chave e pode abrir essa porta de cura. Então, esse homem, observando aquela explicação muito lógica, ergue os olhos, se enche de esperança e diz a Jesus: dá-me essa chave de fé. E Jesus indaga: acreditas no que eu disse? Então faça segundo a tua fé. Levanta-te, toma tua cama e anda. E imediatamente o homem levantou-se e disse apenas: louvado seja Deus, e caminha. No meio do caminho, algumas pessoas lhe perguntam: quem te curou? E ele diz: eu não sei. Um homem que se aproximou, que eu não sei quem é, e me falou algumas palavras, e então eu me curei e aqui estou. No sábado, no dia da festa, aqueles todos se encontrando ali no templo, e Jesus avista aquele homem que acabara de ser curado pela sua própria fé, e se aproxima. E aí ele, conversando com esse homem, vê e fala: vês, foste curado. De agora em diante, cuida da tua vida para que a tua vida seja correta e não tornes a pecar, para que não te caia ou não caia sobre ti algo ainda pior. Naquele instante é que ele tomou consciência de que estava diante de Jesus. A fé que faz com que a gente descubra todo esse mecanismo. O processo de cura, de acordo com esse conhecimento todo que nós estamos desenvolvendo, a saúde e o fugir dessas doenças devem ser compreendidas como resultado do restabelecimento da ordem e do equilíbrio nesses três contextos que nós falamos há pouco. Iniciando-se pela consciência, pelo espírito, que se manifesta no perispírito e que dá probabilidade de um corpo são. Mente sã, corpo são. Certamente, o melhor caminho para a saúde, ele está na prevenção. E seguindo essa linha de pensamento, nós devemos, então, envergar esses esforços no despertar do espírito, da consciência, o fortalecimento da fé, as mudanças das nossas ações. Vá e não tornes a pecar. Cuida da tua vida, para que mal maior não te aconteça. A proteção do corpo, porque
nós não podemos ignorar a importância e ele é um atributo de responsabilidade nossa. Portanto, se ele adoece, nós devemos sim buscar ajuda da área de saúde. Devemos sim utilizar os fármacos, mas não fiquemos como aquele indivíduo que apenas espera que a sua cura chegue miraculosamente, como se ele não fizesse mais nada. Então falta ação, proteção desse corpo. E sem sombra de dúvidas, resiliência. Quando o corpo não tem mais probabilidade do desenvolvimento da cura, então nós fortaleçamos ainda mais a nossa fé, a nossa resiliência, construamos ainda mais a nossa consciência e que aquilo ali desperte em nós o conhecimento das probabilidades e que nos torne pessoas melhores. Todo mecanismo de patologia desperta uma dor. Toda dor é um alerta de que eu preciso de atenção ou preciso de uma modificação. Dessa forma, para chegarmos ao nosso finalzinho, porque se deixar a gente vai ficar aqui falando horas, porque o tema é agradável demais, lembremos que todos nós somos deuses. Somos perfeitos assim como toda a criação de Deus. Todavia, ainda não somos conhecedores de todos os atributos do espírito e da alma. Por não sermos detentores e por nos perdermos no caminho, manifestamos patologias. Essa ignorância reflete no corpo durante a nossa encarnação. Mas a importância da experiência com as peculiaridades corpóreas, ela faz com que a gente enfrente as adversidades, muitas vezes chegando ao limite de tantos desafios para que finalmente a gente consiga reorganizar o nosso corpo e andar naquela corda em condição inseparável do aprendizado. A corda que nós falamos no início é a diretriz. Ela vai gerar dor nos nossos pés, ela vai nos derrubar. E outras vezes ela vai ser o objeto que mesmo que eu ainda não encare, não arrisque, vai ser o grande desafio para o meu aprendizado e a minha ação. Não existe fé que seja produtiva se essa mesma não tiver relação direta com as nossas ações. E não existe sofrimento, patologia ou construção da saúde se esse mesmo não estiver relacionado com o caminhar, a evolução do espírito nesse caminho, nessa busca, capaz de fazer com que o indivíduo que cai reerga-se e tente quantas vezes forem necessárias, porque ele é sabedor de que tudo que está passando está certo, justo e no momento adequado. Que aquilo que não está no momento adequado é uma construção dele próprio. E o sofrimento, como nós falamos anteriormente, depende apenas de cada um de nós. Então que a gente possa refletir sobre isso. Nós já vimos aqui que semana que vem vai ter uma outra live nessa mesma linha de pensamento e que eu acredito que vai complementar ainda mais a nossa fala. Porque, como nós falamos aqui, precisaríamos de um seminário de pelo menos umas 3 ou 4 horas para falar sobre isso. Mais uma vez, gratidão pela companhia de todos. Desejo de todo o meu espírito que cada um de vocês tenha saúde e vida. O quanto estiverem lado a lado, um com os outros ou separados. E lembremos que não existe morte em hipótese nenhuma. Aquele que não conseguiu vencer a doença, se ele tem resiliência, se ele tem fé, se ele tem consciência, ele não padece jamais. Boa noite a todos, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.